mulher poderosa, estamos de volta aqui no canal Poderosas em Deus, o canal direcionado para a mulher que é chamada por Deus para poder fazer a diferença, não é? Então, hoje justamente nós vamos falar sobre mulher, né? Sobre as mulheres da Bíblia, o chamado que Deus tem para cada uma de nós no nosso tempo atual. A Bíblia ela discorre sobre várias mulheres na Bíblia e a qual fizeram a diferença na época em que viviam. A gente vai começando desde lá de Gênesis, né, que fala sobre Sara, sobre Rebeca, sobre mulheres que elas tinham uma influência na sociedade, uma influência no mundo, da família, no mundo ali em que elas viviam. E a palavra de Deus ela vai nos mostrando durante esse percurso de Gênesis em diante da diferença que essas mulheres elas faziam na sociedade, faziam no mundo em que viviam naquele momento. E quando a gente chega no livro de Esther, a gente começa a discorrer sobre a vida de Esther. Muitos conhecem a vida de Esther, muitos conhecem a história de Esther, né? E pelo grande livramento que Israel passou devido a Deus ter usado Esther, aonde Deus colocou ela para poder fazer a diferença. E quando a gente começa a ver sobre a vida de Esther, a gente vê que Esther ela já começou a sofrer desde quando ela era pequena. Por quê? Porque ela tinha perdido os seus pais cedo e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Mas mesmo diante de todo o sofrimento que ela passava, né, ali a Bíblia fala que ela foi uma das mulheres escolhidas para poder estar no harém do rei, para poder estar ali, para poder, quem sabe, ser uma rainha, né, ia ser uma das concubinas, uma das mulheres do rei. Talvez ela não tivesse planejado isso e talvez ela não tivesse entendido a dimensão daquilo que poderia ser. Mas quando a Bíblia começa a falar que a Esther ela começa a passar por uma preparação, esses 12 meses de preparação antes dela ser levada até o rei, né? E quando a gente começa a ver sobre preparação, a gente vê que quando Deus chama cada uma de nós, Deus não nos chama e nos leva de qualquer maneira. Deus ele nos chama, mas ele também nos prepara. Quando a gente vê a vida de Esther, a gente vê pelo sofrimento que ela passou, de repente de ter perdido seus pais, de ter sido criada por um primo, e até quando ela chega ao harém das mulheres ali para poder, né, se preparar para poder chegar à presença do rei, isso nos ensina que toda a nossa vida, durante um certo tempo, quando Deus ele tem algo para fazer conosco, que Deus ele nos prepara, ou seja, existe um tempo de preparação para a nossa vida, para nós nos tornarmos e sermos aquilo para que Deus nos chamou, para aquilo que é o nosso chamado, para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E quando a gente olha a vida de Esther, ela teve essa preparação durante a sua infância, ela teve essa preparação nos 12 meses que se seguiram para ela estar na presença do rei. E quando ela chega na presença do rei, ela automaticamente ela já está preparada para poder assumir para aquilo que Deus tinha chamado. Se Esther não tivesse preparada, talvez ela não teria êxito naquilo para que Deus chamou para a vida dela. Mas ela foi preparada para ela poder estar no lugar de uma rainha, para ela ser uma rainha. Foi para isso que Deus chamou, para que ela no momento certo, através dela, Deus viesse salvar o povo de Israel. E não é diferente na nossa vida. O Senhor ele tem chamado nós, mulheres, para poder estarmos de frente, para nós podermos estar preparadas para poder fazer aquilo que o Senhor ele tem nos chamado. Eu não sei qual é o chamado que Deus colocou na tua vida. Eu não sei para aquilo que o Senhor ele tem preparado você. Talvez você esteja se perguntando, Senhor, por que eu passo por tantas coisas? Senhor, por que eu sofro tanto? Por que eu choro? Mas isso é uma preparação para aquilo que o Senhor ele tem para colocar você. Então, quando você lembrar que você está sofrendo, que você está passando por algo, lembre-se do chamado que o Senhor ele tem sobre a tua vida e que você possa estar preparada, né, a
assim quando o Senhor te chamar para aquilo que o Senhor ele quer fazer através da tua vida em relação a outras pessoas, né? Esther, ela passou ali 12 meses se preparando para poder chegar até a presença do rei, para ela poder assumir o trono, para ela poder ser rainha, e ela obteve êxito naquilo que ela foi chamada, naquilo que o Senhor permitiu que ela chegasse até ali. Então nós também temos que estar preparadas para podermos estar fazendo a vontade do nosso Deus, às vezes na nossa família, às vezes uma palavra amiga, às vezes Deus te chamou para você estar na frente de uma obra, de algo que às vezes você na obra agora não entende, mas você precisa estar preparada para estar a postos quando o Senhor ele te chamar, para quando o Senhor ele vier e colocar na tua mão para você fazer as coisas com êxito. Então não reclame, não duvide daquilo que o Senhor ele tem chamado você, não duvide daquilo que Deus ele tem colocado para você, mas que você venha colocar-se diante de Deus para poder aprender cada dia mais, porque o Senhor ele tem chamado cada um de nós para fazer a diferença nesse mundo de hoje que nós estamos enfrentando tantas coisas, tantas diferenciação, tantas famílias destruídas, tantas pessoas cabisbaixas precisando de uma palavra amiga, que Deus quer usar você mesmo. Às vezes você está aí, você fala, mas o que eu vou fazer? Mas para que Deus nos chamou? Às vezes você não entende as coisas, mas o Senhor chamou você, mulher valorosa, mulher que Deus ele tem chamado para fazer a diferença nesse mundo atual, nesse contexto que nós estamos vivendo, e pessoas elas estão desesperadas, pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida. O Senhor tem chamado você mesmo, para poder você estar fazendo a diferença. Então que você venha se colocar diante de Deus, que você venha se colocar e dizer, Senhor, eis-me aqui para poder fazer aquilo para que tu tens me chamado. Não deixe que as lutas, não deixe que o sofrimento ofusque aquilo que Deus ele chamou você para poder se fazer. Então que você não venha ficar parado no mesmo lugar, que você não venha olhar para o sofrimento e paralisar, mas que você venha olhar para o sofrimento e aprender e se reerguer e se renovar diante de Deus para poder estar fazendo aquilo que o Senhor ele tem te chamado. Entra no teu quarto, tenha uma conversa com Deus, tenha uma intimidade com Deus, porque para a gente poder às vezes estar preparado, o Senhor às vezes nos chama e às vezes a preparação, às vezes a gente acaba fazendo com que não aconteça. Por quê? Porque eu deixo de buscar, eu deixo de orar, eu deixo de ler a palavra de Deus, e muitas das vezes isso interfere no tempo de que Deus ele quer fazer as coisas na nossa vida. Então não pare, comece a buscar a Deus, busque na sua palavra, ore ao Senhor e se disponha para que o Senhor ele possa fazer a tua vontade, a vontade dele na tua vida. Então que você possa se colocar como Esther. Esther, de repente, no momento, ela não estava entendendo o que poderia ser da vida dela naquele momento, mas ela entendeu depois que quando chegou a adversidade, que era o lugar certo que ela tinha que estar, era ali, para ela poder ser rainha, para ela poder salvar o povo dela. E quem sabe o Senhor não tem te levantado para você salvar, nem que seja a vida de uma pessoa só, nem que você seja para dar uma palavra amiga para alguém que esteja necessitando de uma palavra naquele momento. Às vezes você pensa que não, mas às vezes uma palavra sua, às vezes uma oração sua vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa que está precisando. Pense nisso e seja como a rainha Esther, esteja preparada para quando o Senhor te chamar e te convocar, para você poder livrar alguém das mãos de Satanás.